Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma reflexão, uma devocional, como se vocês quiserem chamar, e vou continuar na Epístola de Tiago, de onde nós paramos. Então, nós iniciamos hoje a partir do versículo 9, e diz assim a carta de Tiago: O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombra inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Essa parte da carta, ela é bem profunda, né? Você fala assim, toda a Bíblia é profunda, sim, mas aqui, no sentido do que ele está falando em específico, ele está falando sobre uma pessoa ser humilde e se tornar rica, e colocando o oposto, se uma pessoa rica vier a se tornar humilde, que os dois devem se orgulhar. Por quê? Porque uma pessoa que está ligada à videira, que está ligada a Cristo, verdadeiramente, ela deve saber viver em qualquer estação de sua vida. Ela deve saber viver com escassez, ela deve saber viver em abundância, né? Assim como ensina Paulo. Né? Paulo ensinou, ele disse isso, hoje eu sei viver com pouco e sei viver com muito, porque o foco principal da sua vida não está nas coisas deste mundo, não está nos tesouros que nós acumulamos ou não acumulamos aqui nesta terra. O foco daquele que sabe transitar entre o muito e o pouco é aquele que aprendeu que aqui ele está para trazer os céus para a terra, trazer o reino de Deus para essa terra. Se ele tem a consciência plena da sua identidade, quem ele representa aqui nessa terra, a quem ele está ligado, tudo que a gente vive aqui é supérfluo. É apenas uma passagem, é apenas momentâneo. Ele tem a plena convicção que se ele tiver trilhões de dinheiros, ele não leva nada do que está aqui. E lá, para onde iremos os salvos, os que creem em Cristo, é que está a verdadeira riqueza. Não só da ressurreição, mas também do ouro, da prata, das pedras preciosas, porque a Bíblia fala de várias pedras preciosas. E nesse texto nós vemos a citação de que aqueles que assim o fazem receberão a coroa da vida. Aqueles que têm a mente, o corpo, a alma, todo o seu ser ligado ao governo, ao reino de Deus, receberão a coroa da vida. A coroa, ela é demonstração de quê? De reinado, de governo, de poder e de riquezas, né? Porque a coroa de um rei, não é feita de palha, não é feita de madeira. As coroas eram feitas de metais e pedras preciosas, geralmente ouro e cravejado com pedras preciosas, que representavam as suas riquezas, o seu poder. E a Bíblia aqui fala de uma, mas nós receberemos aqueles, né, que
se mantiverem de acordo com as condições para receber as coroas, aqui nós temos uma condição para receber a coroa da vida, mas são 5 coroas. A coroa da vida e temos mais 4. Então, a Bíblia cita essas. A Bíblia também fala de galardões. E aqui está focando, não tão assim abertamente, mas está falando sobre isso aqui. Falando sobre a coroa e sobre essa saber viver. Saber viver como verdadeiro sacerdote do rei. Saber que você faz parte de uma nação adquirida por um alto preço. Saber que você está assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, para você pouco importa você ser rico ou você ser humilde, porque o seu coração, ele sempre é humilde, independente do que vem, do que lhe sobrevier. Mas o texto continua e ele foca muito na parte do rico, que o rico é como a flor do campo, quando o sol se levanta, ele seca e murcha. Aqui não é uma crítica à riqueza, não é uma crítica a você ter dinheiro, porque não é que Deus não quer que as pessoas sejam ricas. Não, Deus é dono do ouro e da prata e Ele quer que seus filhos sejam abundantes, ricos e prósperos. É fato. Porém, existem as pessoas, que ele fala aqui na passagem que eu li, que elas se deixam envolver nos afazeres de ser rico, que acontece com a pessoa que não tem o coração humilde quando ela se torna rica, ela se ensoberbece e acaba querendo mais e se torna insaciável na busca por riquezas materiais. E se esquece que nós temos que buscar também as riquezas espirituais, porque buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Não é que ele não queira que nós sejamos cheios de posses, ele quer. Mas como está ou estará a condição do seu coração quando você alcançar todas essas coisas? É um coração grato, um coração fortalecido no Espírito Santo para que você consiga usufruir de todas essas riquezas? Ou você tem um coração ganancioso que se ocupa de muitas coisas para a manutenção dessa riqueza e se esquece do principal? E aí, se você é um coração ganancioso e que se deixa dominar pela finita beleza que essa riqueza traz, você está fadado a murchar como a erva do campo, a flor do campo. Que o sol nasce, ela já... E diz aqui que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. E aí ele diz embaixo, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. O que acontece? As pessoas, elas têm os desejos materiais e elas querem fazer de tudo que está ao seu alcance para adquirir aquilo. Ora, isso não é totalmente errado, desde que ela não tem que pisar em fulaninho, passar por cima de ciclaninho, passar por cima do seu caráter, por cima da sua moral, por cima do que a Bíblia ensina, né, de ética, o que é eticamente correto, biblicamente falando. Então, se você começa a tramar na sua mente esse tipo de processo para você conseguir aquilo que você deseja, você já está sendo tentado pelo pecado. E não vem de Deus, porque Deus fala que aqui fala claramente, nós vamos ter provações. Muitas vezes você está aqui no alto e depois você está mais embaixo. E não tem nenhum problema nisso, porque daqui a pouco você está lá em cima de novo. É o ciclo da vida. Só que os que mais se mantêm em cima são aqueles que entendem o reino, entendem o governo. Sabe que sua vida não é só aqui nessa terra. Então, ele diz aqui, quando você estiver passando por esses ciclos de altos e baixos, lembre-se que essa tentação não vem de Deus. Não vem de Deus. Porque Deus a ninguém tenta. E isso é porque você deu ouvidos aos maus desejos do seu coração. E se você está sendo provado, como diz aqui na Bíblia, que a Bíblia fala que também existe a provação, você deve se manter firme, persevera na provação.
Se mantenha firme. Porque a pessoa que tem o coração firmado em Cristo, vem a tribulação, vem aqui no caso, a palavra mais correta é a aprovação, que essa sim vem do reino, vem de Deus, e você sabe quando a aprovação vem de Deus, e você se mantém firme, confiante. Tudo está se destruindo à sua volta, o mar está revolto, e você está lá, em paz. Sabendo que uma palavra que o Senhor Jesus liberar, acalma a tempestade. E no momento certo, após você ser aprovado por Ele, Ele vai dizer apenas uma palavra. E tudo vai ser mudado e você vai sair mais forte, com um caráter mais fortalecido, que é o que nós comentamos no devocional aqui nessa carta mesmo de Tiago, do versículo 1 ao 4. Aí você volta lá e dá uma olhadinha para chegar nessa parte aqui. Só não vale as pessoas que passam, irmãos, por provação, e você que está assistindo também, entenda, às vezes está num vale, você está num deserto, esse lugar não é eterno. Ele não pode ser lugar para você construir a sua casa e ficar morando ali. Não podemos viver eternamente de provação, nem eternamente de deserto, nem eternamente em tribulação. Porque o nosso Deus é um Deus de vitória, Ele nos fez mais que vencedores. Então, tudo isso é passagem. Entenda, é treinamento do Senhor para nos forjar ao caráter de Cristo. Só não é de Deus, como ele diz aqui, quando você cai numa tentação. A tentação vem dos nossos desejos carnais. Aí já não é mais provação. Aí você começa a confabular coisas no seu coração, na sua carnalidade, e então você está totalmente debruçado no seu mau desejo, e aí você cai nesse pecado, concebe, como diz aqui, o pecado, e aí você vai ter que viver as consequências, porque você está gerando morte. O pecado gera morte, não tem como, não é? Então você vai colher os frutos, né, as consequências das suas escolhas. Então, não se deixe enganar, diz mais pra frente. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou para a palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Gente, ele criou a gente para tudo aquilo que é bom. Deus nos criou para tudo o que é bom, para viver tudo o que é bom, agradável, perfeito e maravilhoso aqui na terra. Aqui. Não é só lá no céu. É aqui. Aqui você tem que viver o melhor dessa terra, comer o melhor dessa terra, ser feliz, prosperar e aqui. Certo? Ser abundante, ser o melhor profissional da sua área, né? Ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom neto, uma boa avó. Tudo de bom tem que ser aqui. Mas ele lembra que tudo que nós temos de bom, a gente não deve se enganar, porque tudo que vem de bom na nossa vida e que nós temos de bom vem dele. Então, se é algo ruim, você está escolhendo algo, está colhendo algo ruim na sua vida, algo conturbado, é por conta do seu mau desejo, é por conta da nossa carnalidade. Então, a gente começa a colher abrolhos, como foi lá no Jardim do Éden, a gente começa a colher coisas ruins, porque a gente está plantando coisas ruins. Então ele fala, tudo que é bom vem de Deus. Se tem alguma coisa na sua vida que não está batendo, que não está bom, não é de Deus. É fruto das suas escolhas. E também não é tentação do Senhor, porque o Senhor também ninguém tenta, tá aqui esclarecidíssimo no texto que nós já lemos. E ele que nos criou para viver a palavra, nos gerou pela palavra da verdade. Gente, Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade e ele nos criou para a verdade. Não para vivermos na enganação do mundo, na enganação dos nossos desejos e vivermos enganados. Ele nos criou para a verdade e nos criou como primícia. Como primícia. Gente, olha que lindo. Eles aqui falam, os primeiros frutos de tudo que ele criou. Ele nos criou para isso, para sermos primícias. Nós somos a coroa da criação. A Bíblia fala várias vezes sobre nós sermos, sabe, o ponto alto de tudo que Deus criou. Nós somos o ponto alto de todo esse cenário que você vê hoje. Por mais turbulento, por mais caótico que seja,
Aqueles que a luz do Espírito Santo, a salvação de Cristo está. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós somos sacerdócio real, nós somos nação adquirida, povo escolhido de Deus. A Bíblia só tem coisas maravilhosas ao nosso respeito, ela tem só coisas boas para nos dar aqui e muito mais para nos dar lá no céu, na nossa morada eterna. Então a gente tem que viver pensando que enquanto estivermos aqui, nós estamos construindo e trazendo o reino de Deus para este lugar. Mas um dia, aqueles que aceitarem este reino, aceitarem o Rei Jesus como Salvador das suas vidas, viverão para sempre na eternidade, desfrutando da sua presença e das suas maravilhosas riquezas, tanto espirituais quanto de joias, de riquezas de ouro e tudo que você possa imaginar de lindo, belo e maravilhoso, que aliás, por mais que você imagine, a Bíblia diz que o que a gente imaginou, o que não subiu ao coração do homem é o que Deus preparou para nós. Então a gente pode até imaginar, mas vai ser, na verdade, é inimaginável, a gente tenta, né? Mas é muito maior do que nós mesmos, é maior do que tudo que a gente já viu, do que a gente já pensou, do que a gente já sonhou. Porque o nosso Deus é grande, Ele é maravilhoso, e Ele quer que sejamos filhos, sacerdotes e soldados do seu reino, guerreiros de Deus, aqui, representando fortes um reino, sendo fortalecidos no poder do Espírito Santo. Nós somos fortes, nós só precisamos entender a nossa identidade diante de Deus. Essa identidade nos dá poder para que a gente atravesse tudo o que vier à nossa frente nesta terra, até chegar o dia que a igreja se encontrará com o seu noivo maravilhoso. Eu deixo para você essa reflexão, essa palavra, essa devocional, e que seu dia seja guiado por este Deus que te ama e que cuida de você em todos os momentos da sua vida. E que você seja aprovado em todas as circunstâncias que o Senhor colocar em você. E lembre, você é muito mais forte do que você imagina. Até a próxima. Fica com Deus.